Tá, seguindo aqui, ó. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal aqui. E se a gente quiser, porque lembrem das volumetrias, o ideal é tu fazer em triplicata, né? Não vai titular uma vez só e deu. Tu titula 3 vezes, né? Se a gente quiser titular de novo, será que tem que botar tudo fora, lavar a vidraria e tudo mais? Não. Vou mostrar para vocês que tem um negócio bem legal aqui para a gente fazer uma nova titulação, né? Deixa eu deixar uma tela aqui, ó. Deixar assim, ó. Como fazer uma nova titulação, né? Vamos fazer outra titulação, já fiz uma, né? Vamos fazer outra titulação. Então, a primeira coisa, interrompe a fonte aqui, ó. Tu já percebeu que chegou no ponto final lá? Desliga a fonte. Quando tu desligar a fonte, tu vai parar de fabricar brometo, né? Do bromo, aliás. Quando tu parar de fabricar bromo, com o tempo ali, não vai demorar muito tempo, essa corrente vai cair e vai voltar a ficar uma corrente bem baixinha. Tu vai voltar àquela realidade inicial lá, né? Só que vai estar assim, ó. Tu tem o brometo em excesso lá, agora tu já tem produto, né, que é o dibromo ciclohexano ali, certo? E aí a corrente vai cair, ela vai cair para valor bem baixinho, bem como estava no início lá, bem como era aqui assim, ó, né, no início. Eu não vou botar no início, né? Deixa. Vamos ficar só aqui. Vai cair a corrente que nem era no início, né? Aí depois que tu interrompeu a corrente, tu espera a corrente dos eletrodos baixar bastante, e aí tu vai adicionar de novo um volume conhecido da amostra, certo? Então, tu vai adicionar um volume conhecido da amostra. Podia inverter isso aqui, né? Ficou... peraí. Aqui, né? Que a amostra tá ali. Tá? Da amostra aqui, ó. E a amostra é o ciclo hexano, né? Então, a gente vai jogar aqui para dentro o ciclo hexano, certo? Então, a nossa amostra tem o ciclo hexano, não, ciclo hexeno, certo? Então, a gente vai pegar a amostra que tem o ciclo hexeno, que é essa moléculazinha aqui. Posso pegar ela daqui. E a gente vai jogar de novo ela aqui, ó. Então, a gente vai pegar a amostra que tem o ciclo hexeno, né? Vamos botar ele aqui assim. A amostra tem o ciclo hexeno, nós vamos jogar lá para dentro. Quando a gente jogar o ciclo hexeno lá para dentro, não vai acontecer nada, porque lá só tem brometo. E é o mesmo esquema e começa tudo de novo, entenderam? Aí a gente espera cair a corrente, vai ter só brometo, né? Ficou bem baixinha a corrente, bem quando tá no início. Tu joga um volume conhecido da amostra, e aí tu liga a fonte e começa a cronometrar. E aí tudo de novo, é uma nova titulação, entenderam? Bem tranquilo, né? Certo? Então aqui, fecho aqui então a minha explicação da coulometria, a titulação coulométrica, que isso aqui a gente aprendeu, que a gente fez uma titulação, certo? E agora eu vou explicar como é que é feita uma medida coulométrica de modo direto. Direto, assim, não é uma titulação. A gente vai medir diretamente usando a coulometria. Então a gente chama isso de análises coulométricas, né? As análises coulométricas, elas são feitas em potencial constante, tá? Como é que funciona isso? É mais ou menos assim, a gente vai pegar uma célula parecida com isso, né? A gente tem um eletrodo de trabalho aqui, certo? O eletrodo de trabalho, o outro eletrodo aqui, que é o nosso contra-eletrodo, né? Contra-eletrodo. E aí, então, a gente vai ter um analito que vai se descarregar nesse eletrodo de trabalho aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter os dois eletrodos aqui, vamos supor que, vamos imaginar assim vamos imaginar um analito que se reduza, né? Ele era um cátion e tu deixa esse eletrodo aqui carregado negativamente, e aí o metalzinho vai lá, se interessa por aqueles elétrons e o metal se reduz e fica grudado no eletrodo aqui, certo? Então percebam que esse eletrodo aqui ele tem que estar sempre carregado positivamente, né? Então a gente tem que manter esse eletrodo num potencial positivo, sempre naquele potencial positivo. Obviamente que o outro contra-eletrodo vai ficar sempre no potencial negativo, entenderam? Estou inventando aqui a medida para vocês aqui, certo? Deixa eu maior o desenho aqui, aumentar mais um pouco, tá? Então eu estou inventando aqui para vocês que eu tenho um metalzinho aqui, deixo esse eletrodo positivo, então aí é que tá. A gente tem que manter esses potenciais aqui, ó, esses potenciais aqui de cima tem que ficar constante. Sempre tem que estar na mesma quantidade de que o como é que eu vou dizer? O potencial que esse eletrodo tá tem que estar sempre naquele valor de positividade, né? Ou seja, sempre se ele deixar positivo quer dizer que está pobre em elétrons, né? Mas ele tem que estar sempre naquela intensidade de pobreza de elétrons, é isso que eu quero dizer. Isso é um potencial constante. E esse aqui vai ficar sempre rico em elétrons
Esse outro aqui, opa, esse outro eletrodo aqui, como ele vai ficar sempre rico em elétrons, tem que estar sempre na mesma intensidade também. Por isso que a gente diz que o potencial entre os dois eletrodos está sendo mantido constante. Lá, um aparelho lá que eu vou mostrar no final, ele tem que manter isso. Ele tem que deixar esse eletrodo pobre em elétron na mesma intensidade e esse eletrodo rico em elétron na mesma intensidade. Fazendo isso, se o nosso analito é um metal que se interessa se descarregar nesse eletrodo, né, ele está como uma forma... Estou explicando o contrário, né, agora que eu me dei conta. Eu inventei o exemplo dizendo que era um metal que ia se reduzir, né? Para ele se reduzir tem que estar rico em elétron aqui, né, pelo amor de Deus. Então eu estou falando trocado. Só voltem a fita aí e pensem assim, ó, aqui tem que ficar rico em elétron, então, tá? Esse eletrodo aqui, o potenciômetro deixa ele sempre rico em elétron e o de lá pobre em elétron, que é o contra-eletrodo. Então, se esse aqui está sempre rico em elétron e o nosso analito é um metal, na forma de cátion, ele vai se interessar em se descarregar nesse eletrodo e se reduzir aqui no eletrodo, entenderam? É esse o fenômeno que vai acontecer. Só que esse aparelho que mantém esse eletrodo rico em elétron e esse aparelho que mantém, que é o mesmo aparelho, né, mantém esse eletrodo pobre em elétron, ele tem uma malandragemzinha, ele consegue medir a corrente que está passando entre os eletrodos. E obviamente que o aparelho consegue fazer esse gráfico aqui, ó. Como logo que a gente inicia o experimento, que a gente aperta o botão e ele começa a deixar esse eletrodo rico em elétron e o outro pobre em elétron, pode ter certeza que aqui tem um montão de analito, por exemplo. Então esses analitos vão todos começar a migrar para o eletrodo e ser descarregados no eletrodo. Então, como tem bastante analito ali no líquido, a corrente vai ser máxima. Se a gente for medir a corrente, né? Porque corrente quer dizer o quanto os analitos entregam os elétrons aqui, né? Pegam os elétrons daqui, né? Porque estão se reduzindo, entendeu? Quanto que os analitos pegam o elétron daqui. Então, eles estão pegando elétrons para ele para se reduzir e grudar no eletrodo. Então, vai ter bastante analito aqui, então eles pegam bastante elétrons daqui, desse eletrodo. Se eles pegam bastante elétrons, isso gera uma corrente elétrica bem alta. E à medida em que a reação vai acontecendo, cada vez teremos menos analitos na forma de metal, como o cátion. Por quê? Porque muitos deles já viraram um metal sólido, grudado na plaquinha lá. Cada vez teremos menos analito. Portanto, cada vez será menor o valor de corrente. À medida em que a reação começa a andar, a corrente vai baixando. E vai baixando, porque está diminuindo, o tempo vai passando e vai diminuindo a quantidade de analito no líquido. Portanto, a corrente que se observa no eletrodo que está rico em elétron, cada vez vai diminuindo. Só que ela não é uma redução linear, ela é uma redução logarítmica, assim, ó, ela cai numa forma exponencial, né? Então, vai acontecendo uma equação logarítmica aqui, certo? Beleza? Tá. E aí, então, vai chegar uma hora que não vai ter praticamente nada de analito. Essa linha aqui vai quase bater no zero aqui. Ela vai tendendo ao infinito aqui, você vai, né? Uma hora que praticamente não tem analito, né? Vai ser muito difícil o analito achar o eletrodo e se descarregar lá. Então, para calcular a quantidade de carga num gráfico que não é linear, eu nem quis falar disso, né? Mas nas titulações coulométricas, eu não quis falar disso naquela hora, mas naquela titulação ali, se a gente pensar a variação da corrente com o tempo, a corrente lá era constante, então o número está sempre constante e o tempo é que vai passando, então a gente tem um gráfico quadrado assim, ó, porque lá a corrente era constante, né? E aqui não, aqui o potencial que é constante, então aqui a corrente varia, e a corrente sempre inicia no valor máximo e vem diminuindo, e ainda por tudo ela não vem diminuindo de forma linear, ela vem diminuindo em forma logarítmica. Então, para mim descobrir qual é a carga aqui, não dá para fazer só corrente vezes o tempo. Eu tenho que fazer a integral, né? A integral do valor da corrente, ou seja, o quanto varia a corrente por o quanto varia do tempo. Então, é a integral da corrente pelo tempo, certo? Então, é isso que eu tenho que fazer aqui. E aí, para fazer a integral, fazendo a integral da variação da corrente, né? O quanto varia a corrente em cada ponto, para o quanto que variou de tempo em cada ponto, fazendo a integral dessa função aqui matemática, né? Que é uma função logarítmica, fazendo a integral disso daí, isso aí vai me dar a carga. A carga. O que é a carga? A carga é o número de elétrons, né? A carga é o número de elétrons, entenderam? E aí, sabendo a carga, eu sei o número de elétrons, sabendo o número de elétrons, eu sei quanto de analito tinha na reação, entenderam? Só que eu catei um exemplo para mostrar para vocês e não achei. Não é muito comum, assim, não achei. No livro não tem.
Tô sem o meu SCUG aqui, não achei. Tá? Mas é isso. É isso aqui. Geralmente aí também assim, ó. Claro que a gente pode fazer à mão, né? A gente pode pegar traçar esses pontos aqui, fazer uma coisa experimental, né? Se a gente tiver um aparelho muito brutão, assim, desse tempo antigo, a gente pode medir esses pontos aqui experimentalmente, botar esses pontos no Excel, pedir para ele traçar uma linha de tendência, que vocês já sabem, né? Lembra que eu ensinei para vocês lá em métodos de calibração, a gente mandava fazer linha de tendência, a gente pedia linear, né? Mas é só tu pedir a linha de tendência logarítmica, que ele vai traçar para vocês ali a linha de tendência logarítmica, vai dar o R, tudo certinho, né? Mostrando o método dos mínimos quadrados baseado numa função logarítmica, né? Então, se o R é bom, tá boa a função logarítmica, digamos assim. E aí é só fazer a integral daquela função. Pega aquela função, faz a integral, e a gente vai ter a carga. É isso. Uma pena que eu não achei um exemplo aqui para mostrar. Certo? Aqui, deixa eu ver o que mais que eu tenho que dizer aqui. Ah, uma coisa interessante nesse tipo de técnica aqui de colometria direta é colocar o contraeletrodo em contato não em contato direto com a mesma solução, porque pode acontecer, como aqui a gente mantém os potenciais constantes, pessoal, os potenciais estão constantes, né? Então, se isso aqui está rico em elétron, que nem eu inventei, lá o outro está pobre em elétron. E pode ser que lá na nossa amostra, na matriz, tenha alguém muito interessado em entregar os elétrons dele nesse local que está pobre em elétron, entendeu? Então, o analito se reduz aqui e tem um troço na matriz lá que se oxida lá. Aí a gente vai acabar medindo uma corrente que não é só por causa do analito, e sim por causa de outra molécula que está na matriz. Então, uma coisa bem interessante aqui é não colocar o contraeletrodo em contato direto com o líquido da amostra. E sim, ele está em contato direto com um líquido que só tem um eletrólito inerte lá dentro do líquido. Mas é claro que esse eletrodo ele faz contato iônico, ele está em contato com o líquido só por uma camada de vidro sinterizado aqui, uma fritinha daquelas que eu falei, sabe? Então ele tem o contato iônico entre os íons ali, né, do líquido daqui do contraeletrodo com o líquido da amostra, mas não um contato direto. E inclusive até para evitar de que alguma amostra, alguma molécula daqui migre para dentro do eletrodo, o ideal é sempre deixar esse eletrodo aqui com o nível do líquido mais alto que o nível daqui, para a gente não ter problema de osmose, né? Passagem do líquido de um lado para o outro, né? Então a gente não vai ter essa passagem aqui, ó. Não vai passar líquido aqui, ó, certo? Então, isso é uma técnicazinha, né? Então, além de eu usar o eletrodo separado, né? Assim, o contraeletrodo está separado, isolado aqui dentro de um tubo e imerso num eletrólito inerte, a gente não enterra ele até deixar os níveis iguais, ou pior ainda, deixar o nível de líquido aqui dentro, enterrar todo o eletrodo aqui e o nível ficar mais baixo que o nível de fora, entendeu? Aí tu vai forçar com que o líquido daqui entre para dentro do eletrodo. Que aquela fritinha ali, aquele vidro sinterizado, ele é poroso, né, pessoal? Esse vidrinho aqui é aquele vidrinho que a gente usa nas filtrações, que tem um... vocês sabem disso, né? Eu não vou explicar de novo. Tá? Então, é isso. É uma artimanha aqui, certo? Aqui, como eu não... Tá, eu não vou ler essas coisas que eu já falei. Mas como eu não achei um exemplo para dar, que eu procurei e não achei, eu vou pegar assim, eu vou pegar aquele... Eu sei que não, eu vou dar um exemplo hipotético aqui, na real acho que nem funciona, né? Que eu procurei não existe, mas hipoteticamente funcionaria, que é o seguinte, ó, vamos pegar o exemplo lá da eletrólise, ó, o primeiro slide da eletrólise, eu vou copiar aquele exemplo lá, vou colar aqui do lado, e vou explicar aqui para vocês. Ó. Imaginem isso que eu estou explicando para vocês, aplicado naquele exemplo de eletrólise lá que a gente estudou antes, tá? Então eu vou... Para aí que o tempo está estourando. Não, para aí. Vou parar o vídeo aqui e sigo no próximo.